Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 8, versículo número 9. Segunda aos Coríntios 8, 9. Os irmãos acharam? A palavra de Deus nos diz assim: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Amém. Senhor, fala conosco, Pai. Fala conosco pela Tua palavra. Nós lemos aqui uma parte da Tua palavra e queremos aprender do Senhor. Queremos esse alimento precioso, alimento espiritual, que sustenta a nossa vida. Precisamos dele, Pai. E agora te pedimos em oração que o Espírito Santo fale ao nosso espírito, que venha trazer toda a direção que precisamos, que o Espírito Santo convença alguns aqui, meu Pai, do pecado, da justiça, do juízo, que a Tua vontade se cumpra em nossas vidas e que sejamos edificados pela pregação da Tua palavra. Entrego a minha vida ao Senhor, clamo por Tua graça e misericórdia e peço a unção do Teu Espírito para que debaixo deste poder a Tua palavra seja ministrada, barreiras sejam quebradas, para que todos possam ouvir a Tua voz nesse lugar. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, queridos. Amados, aqui o apóstolo Paulo está dizendo que nós conhecemos a graça do nosso Senhor. A graça de Deus, ele diz, nós conhecemos. A graça, o favor que ninguém merece, algo que Deus faz não por merecimento, não por mérito de nenhum de nós. Ele diz que nós conhecemos essa graça, porque nós fomos alcançados por essa graça. Nenhum de nós aqui pode dizer que conquistou a sua salvação, mas sim fomos salvos pelo Senhor, e como diz a Bíblia, salvos pela graça de Deus. E ele diz que Deus, nessa graça, em Jesus Cristo, sendo rico, Deus é rico, você tem dúvidas sobre isso? Mas diz a Bíblia que Ele se fez pobre por amor de todos nós, para que pela sua pobreza nós então pudéssemos nos tornar ricos. Será que nós podemos entender aqui o que está escrito, irmãos? Veja, um texto perigoso. Se eu interpretar incorretamente essas palavras, posso imaginar que Deus está nos dizendo que por Jesus, pela graça de Deus, todos nós agora seremos ricos. Quem não quer ficar rico, não é? Quem não quer ter dinheiro, ter algo sobrando, ter tranquilidade? Só que não é isso que Deus está nos prometendo. Não é a riqueza material da qual Deus está falando nesse versículo, mas sim a respeito de riqueza espiritual. Diz o Senhor que Jesus, sendo rico, acabou se tornando pobre para nos abençoar, para agora nos enriquecer com as riquezas celestiais, com as riquezas espirituais. Então, Jesus não só nos salvou, como nos enriqueceu espiritualmente. É o que está nos dizendo o apóstolo Paulo, dizendo que Jesus fez isso em favor de cada um de nós. Alguns versículos para confirmar o que está sendo dito. Em João, no Evangelho segundo João, capítulo 1, começa o Evangelho segundo João, falando algumas palavras sobre Jesus até o verso 4, dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quem é esse Verbo? Jesus, o Verbo vivo, a palavra do Deus vivo. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Veja, João diz que Jesus era Deus. Jesus é pré-existente, não foi criado, mas é em essência Deus, o Verbo que se fez carne, que abriu mão de toda a sua glória para habitar entre nós. É a isso que o apóstolo Paulo se refere no texto que nós lemos aqui. Ainda na Bíblia, em Colossenses, na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo número 1, logo no início da carta de Paulo aos Colossenses,
o apóstolo Paulo também nos afirma a respeito de Jesus, a partir do versículo 15: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio e primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Você já ouviu o que a Bíblia está falando sobre Jesus? Quem é Jesus, irmãos? Será que é essa imagem que as pessoas fazem dele? Será que é essa imagem de cabelos compridos ou ensanguentado numa cruz? Esse é Jesus que a Bíblia nos apresenta. É este que era rico e que se fez pobre para nos enriquecer. É esse que é apresentado como Deus, e não apenas como um boneco da sorte, não apenas como um amuleto, mas como Deus, Criador de todo o universo, que se faz carne, que habita entre nós para salvar um homem, é o que diz a palavra. E veja mais o que diz Paulo também. Carta aos Filipenses, no capítulo 2, a partir do verso 5, o apóstolo diz: tende em vós quem? Em Cristo Jesus, pois ele, Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, tornando-se obediente até a morte, de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. É esse Jesus que salva, é esse Jesus que se fez pobre por amor a nós, que se autoesvaziou, como diz o texto aqui, que abriu mão da sua glória, do seu poder, de tudo que tinha, como sendo o autor de todas as coisas, e se tornou em semelhança humana para se tornar agora autor da nossa fé, como nós louvamos aqui no período de louvor. Nessa pobreza da natureza humana, em que ele se autoconstituiu, em que ele se tornou humano, nesse ato de pobreza, ele nos enriqueceu. É isso que a Bíblia nos disse naqueles versículos que lemos aqui no início. E de que Jesus nos tornou ricos, irmãos? Quando nós encontramos com Cristo, eu posso dizer, você fica rico. Não como diz a teologia da prosperidade, de que você agora terá dinheiro sobrando, e que você agora vai ser o patrão, que você agora é o manda-chuva. Não, mas você foi enriquecido com diversos valores que o dinheiro não pode comprar. Deus enriqueceu cada um daqueles que creram nele, que pela graça foram salvos, com valores que não são negociáveis, que não têm um preço. A Bíblia nos fala a respeito destes valores. Primeiramente, quero ler com você a primeira carta de Paulo a Timóteo, assim que ele começa a sua carta, a primeira carta a Timóteo. Paulo diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa o quê? Nossa esperança. Ao se render a Cristo, você ganhou esperança, coisa que você não tinha, coisa que o homem natural não tem. Vive para o aqui e agora, vive para o hoje, porque não tem nenhuma esperança no futuro. Muitos gastam a sua vida no presente, querendo conquistar algum tipo de segurança para o futuro, segurança que é vã, porque ninguém terá segurança em economias, em dinheiro, nem em aplicações. Então Paulo está nos dizendo que Jesus é a nossa esperança.
uma esperança viva em quem eu posso confiar, que me enriqueceu desta maneira. Em Efésios, no capítulo número 2, o apóstolo Paulo continua dizendo no versículo 12 assim: naquele tempo, ou seja, antes de conhecer a Cristo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Era a gente, irmãos, era como estávamos, era como vivíamos, separados de Deus, separados do Senhor, estranhos à aliança que Deus nos prometeu, que Deus quis fazer conosco, não tendo esperança e sem Deus. O homem sem Deus é um homem sem esperança. O homem sem Deus é um homem sem perspectiva de futuro. A Bíblia está nos dizendo que Jesus é a nossa esperança. E as pessoas que estão sem esperança, o que elas fazem no seu hoje? Elas simplesmente vivem como se não houvesse amanhã. Tentam de todas as maneiras aproveitar o hoje, destruindo as próprias vidas. As pessoas sem esperanças são aquelas que se entregam ao vício de qualquer tipo, são aquelas que se entregam à bebida, a cigarro, a todo tipo de drogas que você possa imaginar, porque ela não tem esperança e procura encontrar naquilo um escape, procura encontrar naquilo algo que lhe preencha o interior que está vazio. E muitos vão à depressão e até ao suicídio, porque não tem esperança. Quando alguém chega ao ponto de tentar contra a própria vida, é porque não vê mais nesta nenhum tipo de oportunidade, nenhuma esperança no seu futuro. Só que a Bíblia diz que Jesus, ele traz esperança. Ele é a nossa esperança, como Paulo inicia a sua carta a Timóteo. Veja, eu leio com você um texto que todos conhecemos, mas gostamos de repetir pela sua beleza. Está em Mateus capítulo 11, a partir do versículo 28, no convite que Jesus fez a todos, trazendo esperança. Ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu tenho um alívio para você que não tem esperança. Eu tenho um alívio para você que busca nas drogas, que busca em qualquer outra distração o vazio que está dentro de você. E ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus traz esperança ao cansado e ao aflito, porque o convida a descansar, dizendo: venha a mim, você que está cansado, está sobrecarregado, está cheio de peso nas suas costas, que não tem esperança de se livrar disso, venha a mim. Ele promete a você que você encontrará nele descanso. Veja o que diz ainda Mateus capítulo 12, no versículo 20, diz assim: não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. Versículo que já expliquei aqui, mas torno a falar. Falando a respeito de Jesus, o profeta Isaías faz essa citação, dizendo que o Messias, o Senhor, não viria para esmagar a cana quebrada. O ser humano é a cana quebrada. É aquele que já está quebrado pela vida, que está doído pela vida, que não tem esperança, que está no chão, que não tem utilidade. Mas a Bíblia diz que Jesus, o Messias, não veio para terminar de esmagar aquilo que está quebrado. Não veio para terminar de destruir aquilo que já está quebrado. Pelo contrário, ele veio para reconstruir. Ele veio para consertar. Diz também que ele não vai apagar a torcida que fumega, aquele paviozinho torcido que fica ali fumegando quando a lamparina está apagando, quando já não há mais combustível, quando aquilo já está prestes a sucumbir, mas ainda há ali uma fumacinha, um vermelhinho ali, querendo acender. Normalmente nós pegamos e apagamos, mas Jesus não veio para apagar, ele veio para acender o fogo de novo. Ele veio para fazer você brilhar de novo.
veio para consertar o que está quebrado na sua vida. Ele convida você a descansar nele. É por isso que ele nos enriquece com esperança, porque aquele que está quebrado tem esperança de ser consertado. Aquele que está apagado tem esperança de ser aceso. E ele nos dá isso gratuitamente, irmãos. Não cobra nada por esse trabalho. Ele diz: venham, venham a mim, todos cansados, todos sobrecarregados, eu vou aliviar. É um convite para todo mundo, para qualquer um que queira. Então é por isso que ele nos enriquece de esperança. Ele nos enriquece, irmãos, porque ele nos dá uma vida nova. A vida em Cristo é uma nova vida. Não é à toa o nome da nossa igreja, irmãos, mas é verdade. A vida em Cristo é uma nova vida, porque estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, diz a Bíblia, mas Ele nos deu vida. Então não é a vida morta, é uma vida ressurreta, é outra vida, não é uma melhoria apenas na vida existente. Veja o que diz a palavra de Deus em Romanos 3:23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não é isso que está escrito? Todos. Quantos? Todos. Todos inclui eu e você. Todos inclui qualquer ser humano. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Essa é a situação que une toda a humanidade, o pecado, que nos torna todos iguais, mas só há uma saída para o pecado. Veja, continua a Bíblia dizendo, em Romanos 6, também versículo 23, porque o salário do pecado qual é? É a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Há um salário que será a recompensa daquele que está no pecado. E quem está no pecado? Todos pecaram. E o salário desse pecado, a recompensa pelo pecado é a morte, diz a Bíblia. Mas, tem um porém. A vida eterna está em Jesus Cristo. Se o salário do pecado é a morte, a vida eterna está em Jesus Cristo. E ela é um dom gratuito de Deus. Dom é presente. É um presente gratuito. Então ele nos enriquece, queridos, porque ele nos dá vida. Não há nada mais precioso do que a vida. Concorda comigo? O que você prefere? Que eu te dê agora $1 bilhão ou que eu te dê a oportunidade de continuar vivendo? Escolhe. Você prefere ganhar hoje 1 bilhão e morrer amanhã, ou continuar vivendo? O que é mais precioso, 1 bilhão na sua mão ou você com a saúde perfeita? Fala para mim. A vida é mais preciosa do que qualquer quantidade de dinheiro. Que adianta 1 bilhão para quem está morto? Morto não gasta. Caixão não tem gaveta. Você já me ouviu ver isso, né? Caixão não tem gaveta. A gente não leva nada nele a não ser o corpo. Então a vida é um dom muito mais precioso do que qualquer quantia que a gente possa ter. E o salário do pecado é a morte. E eu digo agora a você em Efésios capítulo 2, versículo 1, repito, ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. O pecador já está morto, porque o salário que ele recebe é a morte. Se todos pecaram, todos estão mortos. O ser humano, apesar de viver, é um morto-vivo. Porque como todos pecaram, ele está morto. Morto nos pecados, nos delitos. O seu salário será a morte. Mas há um dom gratuito de Deus. Há uma alternativa à morte, que é receber a riqueza da vida em Cristo. Receber o dom, o presente em Jesus Cristo. Esse é o enriquecimento melhor que nós podemos ter. E veja o que disse Jesus lá em João capítulo 10, versículo 10. Você conhece o texto, né? João 10, 10. Olha o que está escrito aqui. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida
e a tenham em abundância. Vida em abundância. Jesus não está dizendo dinheiro em abundância. Dá para entender isso? Ele não veio dar dinheiro em abundância, ele veio dar vida e muita vida. Para quem estava morto, é uma mudança incrível, não é, irmãos? Para quem estava morto, é receber vida, mas não somente vida, muita vida. Você agora não está só vivo, você agora está muito vivo. Amém? Você não está só vivo, porque vivo eu estava antes. Estava vivo, mas estava morto. Agora eu estou vivo, estou muito vivo. Porque Jesus veio me dar vida e vida em abundância. Deu para mim e deu para você. Enriqueceu a gente ou não enriqueceu? O que você acha? Você pode dizer que agora você é rico, você tem muita vida, porque você tem muita esperança, porque você tem todas essas coisas em abundância. E veja, ele veio mudar radicalmente a nossa vida. Veja, 2 Coríntios, capítulo número 5, no versículo número 17, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, Paulo diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, foi criado novamente. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Quem está em Cristo recebeu muita vida e agora é nova criatura. Veja, Paulo não diz que você será nova criatura algum dia. Ele diz que no momento em que você se rendeu a Cristo, está nele, você é uma nova criatura. É o estado de vida agora. É a vida e muita vida, vida em abundante que ele veio nos dar. Vida nova, vida transformada. O passado passou, mas o futuro está diante de nós, porque a gente tem esperança, porque a gente agora tem fôlego de vida, porque a gente agora tem expectativa diferente. E pior, ou digo melhor ainda, é que Jesus também nos limpou. Eu quero ler com você Ezequiel capítulo 36. Veja como a obra da salvação é completa. Por isso Jesus fez tudo ao nos salvar. Ezequiel 36, versículo 24 até o versículo 27, diz assim: tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Isso é conversão, é purificação, é a obra completa de Jesus na vida daquele que crê e se rende. Veja, é Deus dizendo o que vai fazer na gente. Não é a gente dizendo para Deus o que nós vamos fazer. Olha, quando eu me converter, eu vou limpar meu coração. Quando eu me converter, eu vou me purificar. Não é Deus dizendo para você que se você se render, Ele vai te purificar. Ele vai limpar o teu coração. Porque Ele vai tirar esse coração podre e duro que nós temos hoje e vai colocar um coração de carne. Um novo coração. Por isso que nós podemos cantar aquele louvor, né? Recebi um novo coração. Porque é verdade. Não é o velho que Deus aproveita, dá uma remendada, lava e bota lá no lugar. É um novo, irmãos. Vida de crente não é uma vida recalchutada, é uma vida nova. Não é uma vida lanternada, é uma vida nova. Não é um reparo que foi feito, mas é uma transformação que foi realizada. É isso que Deus veio fazer na vida da gente. Isso é enriquecer ou não é enriquecer? É matar a fome, é matar a sede. Em João capítulo 7, versículo 37 e 38, Jesus fala assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Olha a promessa de matar a sede, olha a promessa de uma mudança interior. Só que há um detalhe importante nessa palavra. Ele diz: quem crê em mim, como, irmãos? Como diz a Escritura.
Há muita gente que diz assim: ô pastor, eu estou ouvindo isso tudo aí, mas eu acredito em Jesus. Só que eu acredito da minha maneira, eu acredito do meu jeito. Eu tenho um lance com Deus. Tem gente que fala assim, né? Eu tenho um lance com Deus. O cara lá de cima, né? Eu tenho um lance com Ele. Mas não é o lance que Deus quer. É que você tem que crer nele como diz a Escritura. A maneira de crer está escrita, está definida. Deus nos deu liberdade de crer ou não crer. Isso eu tenho liberdade. Agora, de crer a minha maneira, eu não tenho liberdade. Se eu quiser crer, tem que ser a maneira de Deus. Eu posso até escolher se creio ou não creio. A liberdade é minha. Mas uma vez que eu quero crer do jeito que Deus diz que eu tenho que crer, não é do jeito que eu quero crer. Não é no meu lance, não é na minha maneira. É como Deus deseja. E se você crer como Deus deseja, a promessa é do seu interior, renovado, coração novo, vai fluir um rio de água viva. Você não vai ter mais sede, você agora vai ser uma fonte. Veja a mudança radical. Antes eu precisava de água, agora eu sou um fornecedor de água. Entendi a mudança? Você antes tinha sede, agora você fornece água para os outros. Você é fonte agora. Você vai se tornar uma fonte de água viva. Então ele mata a nossa sede, a sede espiritual. Como Jesus disse à mulher samaritana no capítulo 4, no versículo número 14, veja só na conversa de Cristo com ela, diz assim: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, de sedento, você transforma-se em fonte. De gente que precisa de água, você se transforma em gente que fornece água. Veja como Jesus enriquece você. Antes você precisava de água, agora você é fornecedor de água. Olha a diferença, irmãos, quer coisa melhor do que isso? Quer prova maior de riqueza do que essa? Veja Isaías também, capítulo 58, versículo número 11. Veja que esse princípio está na palavra de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Isaías 58, verso 11 diz: o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial, cujas águas jamais faltam. Você não tem falta de água, você tem sobra de água. Você jorra. Até na aridez do deserto você tem uma reserva inesgotável de água. Quem fez isso por mim e você? Foi Jesus, irmãos. Foi o Senhor. Ele se fez pobre para que eu me tornasse rico com essas coisas, com esses bens imateriais. E por fim, Ele também me enriqueceu com algo que realmente vale a pena, que foi a salvação. Eu preciso pensar, e cada ser humano deve fazer essa reflexão: sem Jesus eu estou morto. Não é questão de querer ou não querer, é questão de vida ou de morte. Não é questão de aceitar ou não aceitar, é questão de ser ou não ser, irmãos. Então a salvação é o maior bem que nós recebemos. Em Lucas capítulo 19, veja o que diz o versículo número 10. Lucas capítulo 19, versículo 10 diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem? O perdido. Quem é o perdido? O perdido era eu, antes de ser achado. O perdido era você, cada um de nós aqui, antes de ser encontrado. Mas se hoje alguém aqui se encontra na condição de perdido, Jesus veio para salvar você, para também enriquecer você. Veja, quando não somos salvos, automaticamente estamos condenados. A condenação já está sobre nós. Como foi dito, o salário do pecado é a morte. Todos pecamos, conclusão, todos estamos condenados. O estado natural é continuar vivendo até a morte e depois dela a separação eterna de Deus. Então não há nada que o homem precise fazer para se perder, porque ele já está perdido.
O homem não vai se perder, ele já está perdido. O homem precisa se achar. E quem acha o homem é Jesus, porque ele veio buscar e salvar o perdido. Veja a realidade sendo dita por Jesus em João capítulo 3, versículo 36. Palavras de Jesus. João 3,36, ele diz: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Deu para entender o que Jesus falou aqui? São palavras de Jesus. É muito simples. Quem crê no Filho, ou seja, nele, tem a vida eterna. Tem. É nova criatura. Agora, quem não crê, todavia, se mantém rebelde. Então, ele não diz vai ser rebelde, ele diz que se manterá. Ou seja, quem não crê em Jesus hoje já é rebelde. Se continuar não crendo, continuará rebelde. Se manterá nesse estado, diz Jesus. E aí a consequência, ele continua dizendo, contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Veja, ele não diz assim, olha, você que hoje não crê, vai acontecer com você é que você vai se tornar rebelde e Deus vai se irar com você. Ele não diz isso. Ele diz que quem não crê vai se manter rebelde, porque já é. E sobre este a ira permanecerá. Ou seja, todos já estão debaixo da ira de Deus. A ira não vem porque eu fiz alguma coisa de errado. A ira já está sobre toda a humanidade por causa da rebeldia do pecado. O homem é por natureza pecador, rebelde, e sobre ele está a ira de Deus. Deus então deu uma oportunidade. Está aqui meu filho Jesus que quer enriquecer você. Se você crê, você não terá a morte. Mas se você não crê, você continua na sua situação, rebelde e com a ira em cima de você. Dá para entender isso, irmãos? Então não é uma coisa que vai acontecer, é uma coisa que já está acontecendo. Só que a Bíblia diz que Ele nos salvou de maneira grandiosa e fez isso de maneira eterna para aqueles que nele creram, para aqueles que o confessaram como Senhor. Então escapamos, saímos da rebeldia, saímos da ira que estava sobre nós, não está mais. Veja a carta aos Hebreus, no capítulo número 2, na carta aos Hebreus, capítulo número 2, falando a respeito de salvação aos Hebreus, olha o que é dito no capítulo 2, no versículo número 3. Hebreus 2, verso 3 diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Está aqui uma pergunta. Como escapar? A qual tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Mas a pergunta é: se eu não receber esta salvação que Deus está me oferecendo de graça, permanecerei debaixo da rebeldia, permanecerei debaixo da ira. E o autor de Hebreus pergunta: como escaparemos nós se negligenciarmos essa chance? Se recusarmos essa oportunidade? De que maneira eu vou me livrar da rebeldia em que já me encontro e da ira que já está sobre mim? Como escaparei dessa situação? Em Hebreus capítulo 5, no versículo 9, um pouco mais adiante, está dito: tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Veja, não é como eu quero, não é a minha maneira de crer, é como Deus quer, é a maneira dele. A Bíblia diz que Jesus é salvador daqueles que o obedecem. É importante dizer: sim, Jesus, eu te quero, sim, Jesus, eu me rendo, mas eu preciso fazer isso em obediência a Ele, entendendo que não é uma oportunidade só para mudar de vida, é a única chance que eu tenho de escapar da ira sob a qual já me encontro. É a única oportunidade que o homem tem, é dizer sim para Jesus.
Então isso é um ato de obediência. Por isso Jesus está dizendo aqui, ele foi aperfeiçoado e se tornou autor da salvação eterna para quem lhe obedece. Quem é o alvo da salvação? É aquele que obedece aos princípios de Deus. E essa riqueza, que é a salvação, é uma riqueza eterna, é nossa e ninguém pode tirar de nós. Em Mateus capítulo 6, a Bíblia diz, no versículo 19 até o versículo 21, está escrito: não acumuleis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Aonde está o nosso tesouro? Qual é a nossa verdadeira riqueza? Não é nenhum tesouro que a gente acumule na terra, que a gente guarde aqui, mas é esse que está guardado lá no céu, que está depositado lá na nossa conta, que Jesus nos deu, que nos tornou ricos, se fez pobre para nos enriquecer, como diz a Bíblia, Mateus capítulo 13, versículo 44, a palavra do Senhor continua nos dizendo também dessa maneira, Mateus 13, 44, o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria vende tudo o que tem e compra aquele campo. Porque não há nada tão valioso quanto o reino de Deus. Não há nada tão valioso quanto a salvação. Por isso a ilustração de Jesus aqui é de alguém que vende tudo que tem, que dá tudo que possui em troca deste tesouro, que é o mais precioso de todos que a gente possa adquirir ao longo da vida. Jesus nos enriqueceu de esperança, Jesus nos enriqueceu com mais vida e Jesus nos enriqueceu com salvação. Isso foi feito, foi o seu trabalho na cruz, foi isso que ele conquistou na cruz por cada um de nós. Amados, a pergunta que você pode fazer: como é que eu posso ser alcançado por essa herança? Como é que eu posso fazer parte dessa herança? A Bíblia diz que isso é muito simples, irmãos. É muito simples, mas é de acordo com as Escrituras e é em obediência a Cristo, como eu te falei. Em João, no capítulo 3, no versículo 16, está escrito como é simples participar dessa riqueza. João capítulo 3, verso número 16, Jesus diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que é que eu preciso fazer, pastor? Você precisa crer, mas crer como dizem as Escrituras, crer em obediência a Jesus, crer da maneira que Ele quer. Pastor, mas eu não sei a maneira. Então primeiro você diz sim, primeiro você se rende, depois você vai frequentar a igreja, vai ler a Bíblia Sagrada, vai ser instruído na escola bíblica e vai começar a entender a maneira que Deus quer que você continue crendo nele. Essa é a vida cristã, mas toda grande caminhada começa com o primeiro passo. E o primeiro passo é dizer: Senhor, eu quero. O primeiro passo é dizer: Senhor, eu me rendo, eu me entrego em tuas mãos. A palavra de Deus diz para nós, irmãos, um último versículo que eu quero ler com você, que está em Romanos, no capítulo número 10, do versículo 9 até o versículo 13. Está escrito assim: se com a tua boca, a tua própria boca, confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
que eu preciso, pastor? Eu preciso é disso, invocar o nome do Senhor. Eu criei no meu coração, agora eu confesso com a minha boca. É assim que funciona. O mais você vai aprender, o mais você vai buscar na palavra de Deus, o mais você será ensinado. Mas não há uma caminhada longa se não houver o primeiro passo. E o primeiro passo é aqui e agora. É diante de Deus e da igreja, diante do testemunho de todos, dizer: eu me rendo a Jesus. Esse é o primeiro passo. Vamos orar. Senhor Jesus, Tua palavra foi anunciada, foi ministrada. Eu creio no poder do Espírito Santo, no poder daquele que convence. Não é a eloquência do homem, mas é o Teu Espírito. E se alguém foi convencido aqui essa noite da verdade, há agora uma oportunidade para você tomar uma decisão definitiva na sua vida e dar o primeiro passo nessa caminhada, dizendo: eu me rendo, eu quero, eu confesso Jesus. Há alguém aqui essa noite que quer fazer isso agora? Levante a mão aí para eu orar com você. Tem alguém aqui que quer entregar a sua vida para Jesus nesse momento? Amém? Mais alguém quer entregar a sua vida para Jesus? Aproveita essa oportunidade. Vem aqui, vamos orar. Quem mais quer entregar a vida para Jesus? Tem mais alguém querendo? Amém. Quem mais quer entregar a sua vida para Jesus? A gente tem o Lucas aqui. Alguém mais quer fazer isso? É hoje o dia da caminhada. Se você quiser, venha para cá. Lucas está aqui porque confessa Jesus como Senhor, como Salvador, porque crê na palavra da vida eterna. Vamos orar. Senhor, Tu conheces a vida do Lucas, Tu conheces o seu coração, Pai. Tu conheces o quanto a Tua palavra penetrou nele, meu Deus, quantas coisas o Senhor deseja mudar e transformar. E o Senhor conhece como ele se rende agora diante do Senhor. E nesse momento, Pai, eu creio que há salvação. Nesse momento eu creio que o primeiro passo foi dado e que os demais, o Senhor o ajudará a completar essa carreira. Eu creio, meu Deus, que a partir desse momento há uma vida nova para ele, é uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás, tudo se faz novo a partir desse momento. Abençoa Lucas, Senhor, abençoa a sua vida, abençoa, meu Deus, essa caminhada que ele inicia agora. É o que nós como igreja te pedimos, glorificando a Deus pela sua vida e orando e o abençoando, em nome de Jesus. Amém. Amém, Lucas. Deus abençoe. Glória a Deus. Amém, queridos. Vamos louvar ao Senhor. Deus quer
meus lábios, vou profetizar.